Muito bem, amigos e amigas que estão aqui conosco nessa mais uma transmissão, uma oportunidade que juntos temos aí para estudar a palavra de Deus. E para nossa alegria, para a alegria de todos nós que estamos juntos aí conhecendo mais e mais a palavra de Deus, estamos já no nosso 6º encontro, né? Tivemos 5 estudos, 6 encontros, e é uma alegria para nós estarmos estudando hoje o tema sobre a lei de Deus. Muito bem, as nossas saudações vão para os nossos amigos que estão conosco aqui através do Zoom, que é a Sara e a irmã Evanete, ok? Obrigado mesmo pela presença de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e obrigado porque vocês estão se fazendo presente aqui, tirando um tempinho da vida de vocês para estudar juntos a palavra de Deus. Nós também não estamos transmitindo hoje através do YouTube ao vivo, como eu expliquei ali no grupo do curso bíblico virtual, justamente porque nessa semana meu notebook quebrou e está em processo de ressurreição, então não tem como eu estar, digamos assim, fazendo a transmissão pelo YouTube. Então eu estou usando pelo celular, graças a Deus o celular ainda não morreu, então dá para nós fazermos essa transmissão. Tivemos alguns ajustes aí, por isso que nós não fizemos nem na terça, nem na sexta, mas estamos fazendo hoje à noite às 8. Então, já de antemão, aviso vocês que nosso próximo encontro será sexta-feira que vem, às 8 da noite, ok? Sexta-feira que vem, às 8 da noite. Não será possível ser terça, porque nós estaremos aí numa viagem com um concílio pastoral e nós não poderemos estar fazendo aí na terça. Mas na sexta, já estaremos de volta para casa, poderemos às 8 horas da noite fazer o curso bíblico virtual. Nós deixamos aí alguns desafios na semana passada, como você pode ver. Deixa eu compartilhar a tela aqui para você entender melhor aonde estão esses desafios, pastor. O senhor fala desses desafios, o senhor fala de temas que são colocados e propostos. Vou mostrar para você aqui na tela para você entender melhor. Quando você entra através do link que a gente deixa nas redes sociais, tanto do YouTube quanto também através desse grupo no WhatsApp, você tem a oportunidade de ter os materiais exclusivos que eu vou mandando. Por exemplo, esse material, ele se refere ao último encontro que nós tivemos, o 5º encontro sobre o mistério da morte, no dia 28/7, como você pode ver aqui. Então, a gente sempre passa algumas questões importantes, e são elas 7. E a 7ª é o 5º desafio, né? 5º tema, 5º desafio. E foi pensar em pelo menos 2 pessoas ou famílias que você deseja que conheça a verdade estudada naquele dia, naquela ocasião, que foi a questão da morte, né? E orar por elas, pedindo a Deus para que você tenha algum tipo de abertura para falar sobre esse assunto com elas, ok? Então, esse foi o assunto. Caso você não tenha assistido nenhum dos encontros anteriores ou tenha perdido um dos encontros, clica ali naquele link que eu acabei de mostrar ali no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, não tem problema, pode solicitar para nós aqui através do chat, ou então para mim através do WhatsApp, né? E aí você vai ter todos os outros encontros que nós já tivemos ali bem certinho com os temas, não tem erro, é só você clicar e passar a assistir, e aí a descrição é essa aqui, ó. Deixa eu até dar um pause para que você consiga me ouvir, senão o barulho atrapalha. Você clica aqui, ó, e você vai ter toda a descrição, tudo aquilo que eu ponho no grupo também coloco aqui, né? Com a diferença de que ali no grupo você tem a oportunidade de receber conteúdos exclusivos, que talvez apenas aqui você não receberia, né? Então é isso aí, tá? Eu acho que ficou bem explicado. Então eu gostaria de abrir a oportunidade aqui para alguém falar. Se tiver alguma dúvida, também faça a sua pergunta, tire a sua dúvida. Lembrando de que as pessoas que tiverem pelo menos 70% da presença através do Zoom, através do aplicativo Zoom aqui, nós estamos tendo hoje, receberão uma linda Bíblia ao final do curso. Tá? Nós temos vários tipos e modelos de Bíblias que a Associação Catarinense confeccionou. Essa aqui, por exemplo, é a Bíblia Amigos de Fé, versão MDA, né? Desbravadores e Aventureiros. Temos outras Bíblias também, eu não tenho aqui, para mostrar para vocês agora, mas vocês... Opa, a Bíblia caiu aqui. Mas aí vocês podem ter a oportunidade de receber essa Bíblia aí
E aí você escolhe o modelo que você quer. Se você já tem, talvez, a do MDA, não tem problema, o seu pastor arruma outra Bíblia para você. Tem no Ministério da Mulher, tem Amigos de Fé e outros modelos bem legais, bem bacanas. Mas para isso, como eu te disse, você tem que entrar no grupo do WhatsApp, porque um dos itens, se eu não me engano, é o 5º ou o 6º, ele tem ali o link de chamada para você colocar o seu nome e fazer ali a sua presença. Tá ok? Maravilha, bem explicadinho aqui. Agora, então, vamos para o que interessa, que é naquele momento de interação que a gente tem, é onde a gente te ouve, onde a gente tem a oportunidade de prosear um pouco, se você quiser, se almejar. Nós temos ali também a Lana, seja bem-vinda, Lana. Seja bem-vindo também você que talvez esteja assistindo agora através do YouTube, vai estar assistindo depois. Que Deus abençoe a sua vida. Acabou de chegar também o Irineu. Né? Irineu, seja bem-vindo aqui conosco, que a graça de Jesus esteja contigo. Bom, algum de vocês gostaria de fazer algum pedido, alguma solicitação, compartilhar algum desses testemunhos dos desafios que nós já fizemos até aqui, dos que estão presentes? Damos aí 5 segundos para se manifestar, de preferência, ligue a câmera e o áudio também para a gente poder ouvir. Ok, ninguém quis se manifestar, então vamos direto para uma oração. Eu gostaria de pedir a oração da nossa querida líder distrital, jovem aqui, do nosso distrito de Sombrio, a Sara, está aí presente conosco. Sara, graça e paz a você. Faça para nós, então, Sara, por gentileza, uma breve oração para nós começarmos o tema de hoje. Beleza, então, vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque pela tarde podemos estudar um pouco da Tua Palavra e agora à noite vamos estudar mais um pouco. Que o Seu Santo Espírito esteja sobre a gente e que possamos entender a cada dia mais e trilhar nosso caminho para então estar contigo nas alturas. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Sara. Oração bem concisa e direto ao ponto. Maravilha. Bom, queridos, eu não estou conseguindo ver quem é que entra e quem entra durante essa live. Então, o que acontece? Se talvez em algum momento você queira falar, eu vou solicitar o auxílio da nossa distrital, a Sara. Vou colocar ela até como co-anfitriã conosco aqui. E também vou solicitar o auxílio da Lana. Vou colocá-la também como co-anfitriã. As duas estarão nos ajudando. A Sara é distrital de jovens, a Lana, irmã dela, é nossa distrital aqui de geração teen, né, os adolescentes. Ambas fazem um importante trabalho, um bonito trabalho, né? Orem pelo ministério dessas abençoadas aí. E olha, se você tem um adolescente, se você tem um jovem e você ama esse jovem, esse adolescente, entre em contato com a Sara ou com a Lana, peça para elas incluírem o seu menino, a sua menina, né? Converse, lógico, com eles primeiro, não vai forçar a barra, para eles estarem presentes aí no grupo do G148 Jovem Distrital e o G148 Teen do nosso distrito, onde a menina está fazendo coisas legais, interessantes, estuda a palavra, tem sido muito mobilizador e importante, tá bom? Não poderia deixar de fazer essa propaganda. Deixa eu me colocar agora para eu visualizar aqui. Então, vamos combinar assim. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, acrescentar alguma coisa daquilo que nós vamos discutir aqui, por gentileza, levante a sua mão, a Sara vai me ajudar coordenando, a Lana também. Ou então tem também a opção, você clicar ali no mais, e aí uma mãozinha assim para você levantar. Tem essa opção também, tá bom? Bom, nós estudamos até aqui vários temas. Eu gostaria de fazer um breve resumo. Vai que alguém entrou aqui pela primeira vez e não sabe do que nós estamos tratando. Nós estamos fazendo um curso bíblico virtual. Eu sou Felipe Rufino, pastor, estudei teologia durante 4 anos no NASP Engenheiro Coelho. Desde então tenho servido a Deus em várias áreas e Deus colocou no meu coração a vontade de partilhar aquilo que nós temos aprendido no decorrer dos estudos pessoais. E nós estamos numa jornada onde teremos 21 temas e mais 2 bônus, fazendo um teste de dons e outras questões sugeridas. E durante essa jornada nós estudamos já sobre a palavra viva. Vimos que a Bíblia Sagrada é nossa regra de fé e prática, e sem ela é impossível conhecermos a Deus de uma maneira como Ele quer que nós conheçamos. É importante orar, é importante buscar, mas é imprescindível o estudo da palavra. Jesus mesmo disse lá em João capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque sabeis ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ótimo. Estudamos também sobre a divindade. Vimos que, diferente do que as pessoas dizem por aí,
A Bíblia apresenta um Deus triuno, manifesto em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Vimos também de que no Gênesis, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam ali presentes. Vimos de que na fórmula trinitariana da bênção para o Ide, Jesus falou de uma bênção onde haveria a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No batismo de Cristo havia também o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em outros momentos nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestando ou se apresentando em evidências bíblicas e claras a respeito da sua totalidade nos aspectos divinos. Eles são onipresentes, oniscientes, onipotentes. Eles têm uma função salvífica. O Pai enviou, o Filho se doou e o Espírito nos convence da pecado, da justiça e do juízo. Ele é nosso Deus, então temos que aceitá-lo. E Cristo se manifestou como Deus homem para redimir o pecador como eu e você. Vimos também a respeito da questão da família feliz. Falamos da importância de buscarmos a Deus em família, através do estudo pessoal, através do culto familiar. Deixei várias dicas ali para vocês do que vocês podem fazer, materiais interessantes. Se você perdeu, não tem problema, pode pedir para mim no particular ou conforme eu passei as instruções anteriores. Vimos de que a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé em Cristo, segundo o que está escrito em Efésios. E percebemos de que faz-se necessário nós entrarmos com uma coisa apenas nesse processo para nos salvar. E essa coisa é pecado. É tudo que somos, o que temos. Entregar a Cristo e aceitar de bom grado todas essas bênçãos que Ele nos dá da vida eterna, que é um presente. E presente, a gente só abre, a gente só consome, a gente só usa se quiser. Não é verdade? Falamos também a respeito do ministério da morte, né? O mistério da morte, melhor. E percebemos de que, diferente do que tem sido dito por aí, através de Hollywood, de ideologias, filosofias, a Bíblia nos apresenta a verdade sobre a morte. Como, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 10, vimos também Gênesis, capítulo 3, onde Satanás foi o primeiro a mentir, dizendo de que depois que se comesse o fruto, não morreria. Deus tinha dito que morreria. Então, a primeira mentira começou pelo próprio Satanás, o anjo caído, Lúcifer, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, segundo Apocalipse capítulo 12. Ele disse que se o homem comesse do fruto proibido, ele não morreria. E, de fato, nós temos percebido que essa grande mentira tem sido espalhada por aí, através de filmes, novelas, contos, músicas e etc. E as pessoas estão sendo enganadas, achando que depois que morrem, há uma oportunidade de vida. Se você quiser entender melhor esse assunto, volte ali no nosso tema anterior, através do YouTube, e você vai compreender melhor. E, enfim, será uma bênção. E hoje, então, finalmente chegamos ao tema número 6 que nós estaremos estudando. É o 7º encontro, mas é o 6º tema, a verdade sobre a lei de Deus. Então, antes de nós começarmos, eu gostaria de deixar aqui para vocês falarem, né? Lógico, eu não posso forçar a barra também, mas se vocês pudessem falar um pouquinho, seria legal. Até porque eu preciso dar uma descansada na garganta aqui. Com relação a esse assunto sobre a verdade da lei de Deus. O que vocês já ouviram falar a respeito disso? Vocês já ouviram falar de que a lei ainda é vigente, de que ela foi abolida, de que ainda está válida, de que não está válida, que tem que ser seguida, não tem que ser seguida? O que vocês, meus amigos, que estão aí nos assistindo agora através do Zoom, que estão participando conosco aqui, entendem a respeito desse assunto? Gostaria de deixar como uma pergunta aberta. Fica aí a oportunidade, então, se caso onde vocês queiram se manifestar. Vou deixar alguns poucos segundos e se tiver alguém que queira falar, fique à vontade. Vocês estão bem tímidos hoje, né? Espero que os amigos do YouTube, quando estiverem assistindo, deixem os seus comentários também, viu? Ok, não tem problema. Vamos começar e partir de alguns princípios básicos. Eu gostaria, então, de chamar a sua atenção com relação a algum aspecto muito interessante. Existem alguns tipos de lei na palavra de Deus. Por exemplo, quando nós abrimos a Bíblia ali no Antigo Testamento, nós vemos ali em Êxodo capítulo 21 e Êxodo 22, algumas leis que a gente chama de leis civis. Leis que regiam a maneira como as pessoas viviam na época ali do Antigo Testamento. Essas leis civis, elas têm algumas claras e específicas delineações. Eu gostaria de ler com vocês aqui algumas delas, só para vocês terem uma noção do que eu estou querendo dizer. Por exemplo, nessas leis civis, no capítulo 21 de Êxodo, você vai ver leis acerca de servos, leis acerca da violência,
leis acerca da propriedade, leis acerca das questões civis e religiosas. Não somente aqui no livro de Êxodo, mas você vai encontrar também algumas orientações em Deuteronômio e outros livros mais, principalmente ali no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né, que acreditamos ter sido Moisés quem escreveu. Temos também as leis cerimoniais. As leis cerimoniais, dentre tantos lugares que podemos encontrar, podemos citar, por exemplo, Levítico capítulo 1, até o capítulo 4. Ali você vai ver leis cerimoniais relacionadas, por exemplo, à questão do holocausto, à oferta de manjares, o sacrifício pacífico, o sacrifício de pecados pelos ignorantes sacerdotes, o sacrifício pelos pecados de ignorância em toda a congregação, e assim sucessivamente. Leis que regem essa questão de cerimônias, que era aquele momento especial onde o pecador reconhecia que era um pecador, tomava ali um animal, imolava aquele animal, confessava o seu pecado sobre a cabeça daquele animal, matava aquele animalzinho. E aí, tudo aquilo que a gente conhece que acontecia no santuário, acontecia como símbolo de que um dia Cristo Jesus viria e morreria por ele. Temos também as leis de saúde, como, por exemplo, estão bem específicas ali em Levítico, capítulo 11, temos isso espalhado em todo o restante da palavra de Deus, mas Levítico 11 e Deuteronômio 14 deixam bem claros ali aquilo que se deve ou que não se deve comer, o que é puro, o que é impuro. Usa-se esse tipo de linguagem para deixar claro a respeito dessa leis dietéticas, né? Lei de saúde. Temos também a lei moral, amigos. A lei moral se encontra em Êxodo capítulo 20, que é bem conhecido de muitos de nós, quem sabe, Êxodo capítulo 20, e não somente Êxodo capítulo 20, mas também Deuteronômio capítulo 5, versos 1 a 21. Você sabia que todas essas leis que eu acabei de citar aqui são importantes, são interessantes, devem ser estudadas, mas existe uma delas que não foi escrito pelo dedo do homem, ou pelo menos não foi explicitamente revelado, digamos assim, da maneira como o restante da Bíblia foi revelado, mas foi o próprio Deus que escreveu. Sabia? Que interessante isso, né? Gostaria de mostrar isso para você agora com mais detalhes. Abra sua Bíblia aí, se possível, na palavra de Deus, em Êxodo capítulo 31, e nós vamos ler o verso 18. Êxodo 31, verso 18. Gostaria de que alguém participasse aqui conosco, eu vou citar pelo nome, né? Temos aqui a Maria Paulina. Irmã Maria Paulina, por gentileza, ligue a sua câmera, se possível, né? E também o seu áudio, e leia para nós Êxodo capítulo 31, verso 18. Êxodo 31, verso 18. Enquanto a irmã lê, eu vou ali pegar rapidinho um copo d'água, que a garganta está ficando um pouco seca, tá? Êxodo 31, verso 18. Lê para nós, irmã Maria. Se quiser vir participar. Irmã Maria, conseguiu ler para nós aí? Pelo menos não ouviu o som da irmã. Não? Deixa eu ver aqui outra pessoa, então, que poderia cooperar conosco aqui. Irineu Silva. Irmão Irineu, por gentileza, ligue a sua câmera também, se for possível. Ligue o seu áudio e lê para nós aí, Êxodo capítulo 31, verso 18. Pastor, é a irmã Maria. Ah, irmã Maria, irmã. Tudo bem, não tem problema. É que eu não estava vendo o rosto seu aí. Posso ler? Pode ler, irmã. Tá. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte de Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Ótimo. Obrigado, Maria. Ficou bem claro aqui de que a única parte que não foi escrita por homem, mas pelo próprio dedo de Deus, foi a lei moral? E a Bíblia deixa bem claro isso. Percebeu? Quando isso acontece, isso deixa claro para nós o seguinte, de que se Deus fez questão de fazer com que a sua lei, a lei moral, fosse escrita por Ele próprio, quer dizer que aí temos algo bem evidente e importante para nós entendermos e compreendermos. Então, leis civis, leis de saúde, leis cerimoniais, lei moral. Todas essas leis são importantes, têm o seu tempo, têm a sua compreensão e devem ser estudadas a fundo para compreendermos com mais detalhes aquilo que Deus quer para nós. Ok, vamos analisar alguns pontos e agora eu gostaria de tomar aqui como base
o próprio guia que nós temos usado, que é o guia Amigos de Fé, na página 14. Ah, pastor, eu não sei, eu não tenho esse guia, não tem problema. Pede para mim no particular, posso te mandar. Temos em PDF também e temos o virtual. Tá ok? Então, sem problema algum, nós podemos dar um jeito de arrumar para você, tá? Agora, a pergunta número 2 do guia vai falar assim, ó, quantos são os mandamentos da lei de Deus? Se nós pegarmos e analisarmos quantos são, é fácil. A gente sabe que são 10. Nós não vamos aqui nos demorar e lendo eles, porque é bem conhecido de todos, tá? Mas é interessante é de que cada mandamento traz um princípio como pano de fundo. Como assim, pastor, traz um princípio como pano de fundo? Por exemplo, ó, de forma resumida, vamos dar uma olhada aqui em cada mandamento, o princípio que ele traz e qual é o tipo de proteção que Deus quer que os seus filhos tenham ao obedecer esse mandamento. Como assim proteção ao obedecer um mandamento? Quer ver? Você vai entender. Por exemplo, esses dias conversando com um amigo meu, ele disse para mim que tomou uma multa porque ele tinha ultrapassado na faixa contínua. Ok? Eu pergunto a você, tudo bem, ele passou na faixa contínua, logo na frente, para a alegria dele, tinha um policial, né, que deu uma multinha para ele, foi bonzinho ainda, porque ele ultrapassou 2 carros, e o policial foi misericordioso, deu uma multa só de mais ou menos quase R$1.000 e poucos, né? Uma multinha meio ardida. Bom, ele aprendeu agora, né? Mas o fato é de que levou a multa, mas poderia ter sido pior. Imagine que no momento que ele está ultrapassando ali, talvez seja uma curva, uma outra pessoa vem em alta velocidade. O que poderia ter acontecido nesse momento? Talvez eu perderia o meu amigo e as pessoas que estariam com ele. Então, veja, a lei que diz no trânsito de que não se deve ultrapassar em faixa contínua é uma lei boa ou uma lei ruim? O que vocês acham? Eu não estou ouvindo vocês. Se vocês forem falar, ligue o áudio de vocês. Não tenha medo, não. Uma lei boa. Uma lei boa. Por que, irmã Maria, é uma lei boa, na sua opinião? Porque ela me defende de eu matar alguém e alguém morrer por causa de mim. Ou de um acidente. Ou morrer eu e a pessoa também num acidente. Então, ela é boa. Ela evita que aconteça essas tragédias. Muito bom. É bem por aí mesmo. Então, perceba, ó, quando o ser humano, no geral, né, ele cria algumas leis, estamos trabalhando em questões de trânsito, né? Elas existem para a proteção do indivíduo e do coletivo, ok? Graças a Deus, esse meu amigo, pela graça de Jesus, não aconteceu nada, só levou multinha e aprendeu a lição. E às vezes, quantas vezes eu e você também infringimos leizinhas aqui, leizinhas ali? É ou não é verdade? Então, veja, vamos analisar os motivos que Deus traz dentro da lei, dos 10 mandamentos, com relação ao princípio, o princípio que é regido ali, e a proteção. De acordo com a proposta do guia, olha que interessante. A primeira lei se encontra ali em Êxodo capítulo 20, especificamente no verso 3, tá? O verso 3. E diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E aí outras questões mais. Mas isso aqui é o resumo da lei, né? Qual é o princípio que Deus quer mostrar dentro dessa lei? O princípio da lealdade. Em outras palavras, Deus quer que você seja leal somente a Ele. Porque se Ele é vida, não faz sentido você querer ter outros deuses que não sejam deuses verdadeiros. Se existe um só Deus, então nós temos que cultuar o Deus verdadeiro. E quando eu busco a esse Deus, logicamente, então, eu estou tendo vida, porque eu estou tendo contato com esse Deus. Então, isso tem que ficar bem claro para nós. E quando eu estou cultuando a Deus, obedecendo Ele, eu estou tendo a proteção contra falsos deuses ou a idolatria. Deus está me protegendo de ser enganado contra qualquer entidade que se diz Deus e não é de fato. Entende? Olha que maravilha. E se eu sou protegido de ser enganado, lógico, eu estou sendo protegido contra a morte eterna. Porque se eu estou adorando o Deus verdadeiro, então eu terei a vida eterna. Olha que coisa linda. Deus se preocupa conosco até nesse sentido. Outra lei, a segunda, não farás para ti imagem de escultura, né? Nem as adorarás e tal, que são os versos 4 e 5
e 6. 4, 5 e 6. Nesses versos nós temos esse mandamento, que não é para fazer nenhum tipo de imagem, escultura, e tem alguns os outros detalhes. Mas eu quero trabalhar aqui a questão do princípio. Qual é o princípio dessa lei? O princípio dessa lei é a adoração. Deus pede que nós adoremos apenas a Ele, porque nenhum homem, nenhum ser humano, nada nem ninguém, nenhuma outra coisa a não ser o próprio Deus é digno da verdadeira adoração. Isso faz com que eu não profane o nome do Senhor. Isso me garante de que se eu apenas adorá-lo, não estarei profanando o seu nome. Em outras palavras, estarei sendo, mais uma vez, protegido de qualquer tipo de adoração que não seja adoração verdadeira, que não seja adoração que me leve à vida eterna. Em Cristo Jesus, em Deus o Pai e no Espírito Santo. Ok? Terceiro ponto. A palavra de Deus nos ensina a terceira lei. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que se encontra ali no verso 7. E ali nós temos o princípio da reverência. E quando Deus traz esse princípio da reverência, logicamente ele está me ajudando a não ser irreverente. Porque todo aquele que é irreverente diante de Deus, ou é um tipo de pessoa que não tem o temor de Deus, tem uma grande probabilidade de ser, digamos assim, desrespeitoso com esse Deus e não levar as coisas de Deus a sério. E isso pode levar a pessoa para um caminho muito ruim, se afastando de Deus e não amando ao Senhor ou coisas do tipo. Né? O outro mandamento é o quarto, está nos versos 8 até o 11, chama-se, o mandamento é lembra-te do dia do sábado para o santificar. Ali nós temos a dependência. Muitas vezes, obedecer sem saber o que acontecerá. Independente daquilo que você tem ou não tem, é confiar de que Deus proverá. Esse mandamento nos ajuda também com relação à saúde, porque muitas pessoas, segundo as estatísticas e estudos, estão estressados, cansados, com saúde debilitada, porque não descansam, não tem tempo com a família, não tem tempo para si mesmos, dia vem, dia vai, e não se preocupam em zelar num relacionamento não somente de si para si, de si para o próximo e de si para Deus. Esquecem de que Deus existe. Há uma autora norte-americana, Ellen White, considerada uma das 100 mulheres mais influentes nos Estados Unidos, né? Umas 100 figuras mais influentes nos Estados Unidos, de acordo com um relato, uma das revistas famosas. E ela diz que se durante os séculos infindos esse quarto mandamento não tivesse sido esquecido, possivelmente não existiriam ateus, agnósticos e pessoas que não creem em Deus. Porque também o sábado, ele nos ajuda a lembrar da conexão com o Criador. Ele é o nosso Deus, Criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas. E isso faz com que, naturalmente, eu me conecte com Deus diariamente e também semanalmente, tendo um encontro especial com Ele. Ok? Outro ponto aqui é o sexto mandamento, que diz: honra teu pai e tua mãe. E ali é o verso 12. Só que esse mandamento não tem que ver só com progenitores, paternos e maternas. Tem que ver com respeito também a autoridades. Tem que ver com respeito a líderes e esse tipo de coisa. Isso faz com que eu e você entendamos melhor esse escopo dentro das Sagradas Escrituras. O que eu quero dizer? Isso ensina o respeito a pessoas, autoridades e etc. Isso trabalha também a questão da família, como a célula máter da sociedade, que infelizmente tem sido destruída, destrinchada, esfolada, esquartejada e jogada no lixo. Né? As pessoas não valorizam mais a família pelo conceito bíblico que a palavra de Deus traz. Então, essa é uma proteção para a família. Não matarás, tem que ver com amor ao próximo, verso 13 do capítulo 20, e ali ensina a questão não somente do amor ao próximo, mas amor à vida. Não matarás também o feto, né? Sabemos de que há pessoas que defendem o aborto e tudo mais. Elas defendem porque, com certeza, não são o feto, porque se elas tivessem a consciência, não tomariam uma tal atitude triste e nefasta. Imagina, não somente esse assunto, mas as pessoas hoje matam os outros a torto de direito por conta de alguns míseros reais ou um celular, alguma outra coisa. O mundo está de cabeça para baixo. A morte se tornou algo tão comum
que as pessoas nem mais valorizam aquilo que é muito importante para o nosso Deus Todo-Poderoso, que são as pessoas. Então, o amor ao próximo, ele é demonstrado através desse princípio, dentro desse mandamento, e é uma proteção à vida. Quando eu sigo esse mandamento, eu estou garantindo de que eu não morra e também o próximo não morra. Não matarás também no seguinte sentido, ao uso de drogas, no uso de coisas que fazem mal ao meu corpo, nos 5 sentidos da minha alma, do meu ser, que podem me levar à ruína e à morte aos poucos, como a palavra de Deus nos ensina. Outro mandamento muito importante é o 7º, que diz, não adulterarás. É o verso 14. Ali nós temos o princípio da pureza, da inocência, da bênção, tanto sexual, física, mental, em todos os aspectos. O princípio da pureza da palavra de Deus, não adulterar a palavra, não adulterar o corpo, não se desconectar daquilo que Deus criou eu e você para sermos. E esse princípio da pureza trabalha a questão também, por exemplo, do matrimônio, trabalha a questão da pureza da palavra. Esses aspectos são muito importantes. E Deus nos chama para sermos pessoas felizes. Hoje jovens, mulheres, que já, quem sabe, tiveram a oportunidade de se casar, mas não se casaram virgens, casaram tendo relacionamento sexual antes do casamento. Justin Bieber deixou bem claro nas redes sociais de que se ele tivesse a oportunidade, ele jamais teria se envolvido sexualmente antes do casamento. Até mesmo digamos assim, as figuras famosas por aí têm dito de que isso é muito importante, mas a Bíblia já tinha dito isso há muito tempo antes, e as pessoas têm percebido de que esse mandamento faz sentido, até mesmo no sentido psicológico. Existem N motivos, por exemplo, para que eu e você, jovens, sejamos puros e castos até o casamento, para a honra e glória de Deus. Porque o maior benefício é seu, é meu. Eu, como pastor, tenho a alegria de dizer de que minha esposa e eu casamos castos um para o outro. Foi tão gostoso, tão bom. Depois a gente casou tranquilo, sem precisar ficar preocupando se ela coisou com alguém, se eu coisei com alguém. Bonitinho ali, do jeito que Deus quer. Uma bênção, né? Então, é um testemunho pessoal que eu estou dando aqui, aproveitando esse momento. Outro ponto, não furtarás, o 8º mandamento, que diz ali no verso 15. Ali não é um princípio de honestidade. É uma alegria quando a gente, por exemplo, deixa alguma coisa em algum local, você chega lá, aquela coisa está de volta ali. Que bom seria se nós tivéssemos um mundo sem precisar de câmeras, onde todo mundo é honesto, onde ninguém rouba ninguém, onde ninguém rouba Deus, onde ninguém rouba o próximo, onde ninguém rouba a si mesmo. O princípio da honestidade é muito importante. E aqui nós percebemos de que é uma proteção ao patrimônio, é uma proteção aos bens, porque tudo aquilo que você e eu adquirimos é com suor, é com batalha, ali é rápido. E é tão triste quando vem alguém, fazem de forma injusta e desonesta, que nos deixam tristes, que nos deixam decepcionados com determinadas circunstâncias. Então, isso é algo muito sério e Deus quer proteger o nosso patrimônio. Não dirás falso testemunho ao seu próximo. Ali é um outro texto, no verso 16, é o 9º mandamento. Nós percebemos ali um princípio de verdade. Ali Deus quer te proteger, me proteger de falsas acusações, de injúrias, de calúnias, da fofoca. E tem muitas pessoas que às vezes têm esse problema, essa barda de ficar levando, trazendo mensagens, de não ir direto na pessoa para resolver o problema. E Deus quer nos proteger da falsa reputação. Ele quer que eu e você tenhamos uma boa reputação. Como cristãos, temos que ter boas reputações para testemunhar de fato a verdade. Deus quer te proteger contra qualquer princípio e coisa ruim que venha te afastar dos caminhos dele. E por último, queridos e queridas, é a questão do 10º mandamento, que não cobiçar e vários detalhes. Deus quer que eu e você nos contentemos com o que temos, ou seja, agradecendo a Deus por tudo que nós temos, para a honra e glória do seu nome. E isso é um princípio muito importante, pois trabalha a questão da proteção contra o egoísmo. Você sabe de que o egoísmo, o egocentrismo, o orgulho foi o primeiro pecado que existiu e começou com Lúcifer, lá em algum momento antes do mundo ter sido criado. E é por conta desse pecado que todos os outros males existem. Sabe? Isso é uma grande verdade.
E é por isso que a palavra de Deus, ela é eterna. E também os seus mandamentos são eternos, tanto quanto Deus é. Mas, pastor, olha, esse negócio de mandamento aí não foi abolido, porque, veja, foi dado para os judeus, e os judeus já praticamente perderam aquela autonomia que eles tinham, como a princípio foram chamados. Olha, amigo, essa informação ela não é de toda verdadeira. Veja bem, nós temos que analisar quando foi que esses mandamentos foram dados. Será que foram ali apenas para os judeus? Você sabia que, segundo o relato de Gênesis, capítulo 1 e 2, a palavra de Deus nos afirma de que a Bíblia, no sentido de conceitos de mandamentos, foram dados para nós antes do que a gente conhece como, por exemplo, escrito ali para os judeus ou escrito em tábuas de pedra para ser dado para Moisés e assim relembrar o povo? Por que nós cremos nisso? Por exemplo, olha o quarto mandamento, que é a questão do guarda do sábado, né? O princípio ali de adoração e o princípio de saúde. Quando você olha as primeiras palavras do verso, você vai ver uma palavra. Qual é a palavra? Lembra-te. Ora, se uma coisa está sendo escrita, é porque ela tem que ser lembrada, e se tem que ser lembrada é porque foi dado em outro momento. Tá? Então, essa é a primeira coisa para você pensar. Segunda coisa, quando, por exemplo, a gente vai para Gênesis, nós vemos ali que falando a respeito do quarto mandamento, capítulo 2, versos 1 ao 3, Deus descansou, abençoou e santificou este dia. Ou seja, o princípio ali, o princípio do quarto mandamento já estava estabelecido no Éden, antes do pecado. O princípio do matrimônio também tinha sido estabelecido no Éden antes do pecado, a questão da família, né? Honrar pai e mãe, não cobiçar outra coisa, enfim, contentamento, etc. Veja, os princípios foram estabelecidos. Vemos também ali princípios de saúde, logo depois do pecado, quando acontece ali o momento onde Deus diz e determina quais eram os animais que deveriam ou não entrar na arca. Então, tudo isso já tinha sido estabelecido antes do que a gente chama de povo judeu. Então, afirmar de que os mandamentos de Deus somente foram dados ali no que a gente chama de Êxodo é um grande erro. Fechar os olhos para tudo aquilo que a Bíblia já tinha escrito antes. Por isso, nós podemos entender de que os mandamentos de Deus foram feitos para toda a humanidade e não para um grupo de pessoas específicas, como a Bíblia nos apresenta ali, lógico, no relato de Êxodo, quando o povo sai. Deus chama, lógico, aquele povo para trabalhar aqueles princípios, viver aquela essência e chamar outras pessoas, convidando-as a fazer parte desse processo de busca incessante da palavra de Deus. Ok? Agora, alguns dizem assim, olha, que a lei de Deus foi abolida, de que agora os mandamentos não têm que ser mais guardados, que esse negócio ficou lá para trás, de que faz-se agora novo, e etc. E tal e coisa e tal. Existem pessoas que dizem isso, né? De trabalhar aqui com vocês, essa ponta. A pergunta é a seguinte: Jesus não veio para abolir os 10 mandamentos, estabelecer um novo mandamento de amor? O que podemos dizer sobre Mateus capítulo 22, versos 37 ao 40, onde Jesus disse, abre aspas, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo? Não é o amor a Deus e ao próximo tudo que Jesus pede? Esses são os novos mandamentos? É uma pergunta interessante de alguém que tenha sido feita. Então, eu gostaria de responder agora, com base nessa pergunta, aquilo que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Então, veja, nós temos que entender de que Jesus, quando falou aquelas palavras para aqueles ouvintes, em Mateus capítulo 22, 37 em diante, ele estava resumindo a lei. Veja, quando eu resumo algo de alguém ou alguma coisa, não quer dizer que eu esteja subtraindo apenas aquelas palavras, como agora a verdade e tudo o restante e os detalhes são jogados em cartaz, né? Por exemplo, eu posso aqui fazer algumas afirmações, vou usar a irmã Maria Paulino como exemplo, né? Por exemplo, pouco eu tenho conhecido a irmã Maria Paulino. A irmã Paulino é uma mulher honesta, gente boa, uma mulher que é a nossa secretária ali em Balneário Gaivota. Resumir quem é a irmã Maria Paulino. Lógico que essas questões
não podem apenas descrever quem ela é. Mas será que a irmã Maria Paulina é só isso? Lógico que não. Ela é muito mais, tem muito mais detalhes de sua vida, e com certeza se sentássemos e visitássemos, ficaríamos horas e horas ouvindo seus testemunhos, do que ela passou, o que não passou, seus traumas, alegrias, sonhos, planos e projetos. Mas eu fiz um resumo. Então quer dizer que toda vez que eu faço um resumo de alguém ou de alguma coisa, aquilo passa a sobrepor aquilo que foi falado anteriormente, ou do que é a essência? Perceba que não tem lógica nós afirmarmos de que, pelo fato de Jesus ter dito, amarás o Senhor teu Deus com o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo, e passarmos a entender isso como um resumo, e agora a essência de todo o mandamento é apenas esses dois conceitos, não faz sentido, da mesma maneira que não faz sentido, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar. Então, quando Jesus resume esse conceito, ele nada mais, nada menos está resumindo o que estava escrito no Antigo Testamento, ali em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, onde diz, abre aspas, amarás o teu Deus de todo o teu coração. E Levítico 19, verso 18, declara, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o Deus do Antigo Testamento era um Deus de amor eterno. Isso a gente vê ali em Jeremias capítulo 31, verso 3, onde é citado de que Deus é um Deus de amor. Alô? Alô? A gente tá aqui ainda. Estão me ouvindo? Sim, mas só o teu vídeo travado. Ok, se vocês estão me ouvindo, eu vou continuar. É porque o meu medo é que supostamente tivesse caído a internet aqui. Pode ser que sim, porque tá tudo travado, tipo, não voltou nada. O meu celular deu um bug aqui. Peço perdão Agora aos voltou. amigos Agora voltou. que estão nos ouvindo aí. Voltou, graças a Deus. Deus é Pai, louvado seja o Senhor. Continuando aqui, queridos, então eu estava citando Jeremias capítulo 31, verso 3, onde diz ali de que Deus é um Deus de amor, um Deus eterno. Mateus capítulo 22, verso 40, Jesus afirma, abre aspas, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, os primeiros 4 mandamentos que nós lemos aqui, e fizemos um resumo, trazendo o conceito de princípio e proteção, revelam como os seres humanos demonstram de forma prática o seu amor para Deus. E é verdade, olha, o primeiro mandamento fala que não é para ter outros deuses. O segundo mandamento diz que não é para nós termos imagens. O terceiro fala que não é para nós, digamos assim, desonrar o seu nome. E o quarto fala que é para nós termos um encontro com Deus toda semana. Percebeu aí o conceito de amor ao nosso Deus, uma adoração ao Senhor? Então, é amar ao nosso Deus de todo o coração. Isso demonstra, quando eu obedeço ao Senhor, que eu estou respeitando esse princípio de amor a Deus. Já os últimos 6 dos 10 mandamentos vão falar a respeito de como nós podemos amar o nosso próximo. E é verdade. Perceba, olha, honrar pai e mãe, não matar ninguém, não adulterar, não furtar, não dizer coisa errada dos outros, né? E não cobiçar ninguém. Isso não é um puro amor ao próximo? Quando eu exerço isso na minha vida, eu não estou respeitando o meu próximo? Logo, então, eu entendo de que quando eu busco obedecer a Deus nesses 6 mandamentos, logicamente eu estou amando o próximo como a mim mesmo. Então, queridos, de hipótese alguma, Jesus veio abolir alguma lei, muito pelo contrário, ele veio para cumprir, está lá em Mateus capítulo 5, verso 17. Então, ele revelou como nós devemos observar a lei de amor, não de uma maneira digamos assim, como a gente acha que tem que ser, mas de uma maneira mais viva, de uma maneira mais concentrada, com princípios de fato que nos levam a amar o próximo como deve ser. Não apenas guardar por guardar, guardar para se salvar, não. É obedecer porque ele já fez por mim, e agora, em resposta a esse amor maravilhoso, eu procuro vivenciar essa essência. Então, ele veio para ampliar, Jesus veio para ampliar esse sentido da lei. Nós vemos ali em Isaías capítulo 42, verso 21, exatamente esse conceito. Jesus mostrou, em outras palavras, como é o cumprimento da lei. Romanos 13, verso 10, fala um pouquinho mais sobre isso. Eu estou apenas citando porque senão não dá tempo, nós temos pouco tempo até o término do nosso encontro de hoje. E acrescentou, abre aspas, se me amais, guardarei os meus mandamentos, fecha aspas. João capítulo 14, verso 15. Então, não há sombra na variação de dúvida com relação a esse aspecto.
Eu gostaria agora de deixar aberto aqui para qualquer pergunta que supostamente vocês tiverem dentro desse assunto da lei de Deus, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta agora, quem sabe você ouviu alguma pergunta de alguém ou quer fazer uma consideração também, eu vou abrir esse espaço aqui para você fazer esse momento agora, ok? Eu não sei quantas pessoas nós temos juntos aí conosco, mas eu sei que se você quiser falar, você tem esse momento agora para fazer a sua pergunta e fazer essa contribuição. Então, vou deixar espaço aqui agora. Se alguém quiser se manifestar, fica à vontade. Vamos esperar alguns segundos aí. Enquanto isso, eu bebo uma água. Muito bem. Bebi a água. Vamos continuar aqui prosseguindo, então. Se no decorrer do caminho der um insight que vocês quiserem falar, por favor, fale. A minha preocupação é o seguinte: ou o pessoal está entendendo tudo, ou está entendendo nada, ou estão com vergonha, né? Ou outra teoria, não sei, né? Mas tomara que tenha esses momentos sejam relevantes para todos nós, né? Uma outra pergunta que talvez alguém poderia fazer com relação à verdade sobre a lei de Deus. Olha, pastor, se Paulo ensina que os cristãos salvos são salvos pela fé, se são salvos pela fé, precisam guardar os mandamentos de Deus? Tem que guardar a lei de Deus? É uma pergunta interessante, você não acha? Como é que nós poderíamos responder essa pergunta? Bom, Paulo ensina, em primeiro lugar, que nós temos que, como cristãos, entender o seguinte princípio: ninguém é salvo pela fé. Como assim, pastor? Você está ficando louco? Ninguém é salvo pela fé, mas é pela graça, mediante a fé. Então, o que salva-nos é a graça. Graça em quê? Graça de quê? Graça de Cristo, por tudo aquilo que Ele fez por nós. O fato de eu aceitar essa graça não quer dizer que o meu aceitar é que me salva, mas, logicamente, aceitando a graça é que eu sou salvo. Então, veja, não é a fé que vai me salvar, e sim a graça, e aceitando essa graça. Então, vamos dizer assim, de que a fé é comparado a um braço que estende a mão e agarra a graça. Aquilo que Cristo fez por mim e por você, né? Então, a fé é a mão que vai receber essa salvação oferecida de forma gratuita por Cristo Jesus, né? É gratuita, entre aspas, porque foi tão caro o preço pago que nenhum ser no universo poderia fazer o que foi feito a não ser o próprio Jesus Cristo. Então, a fé nos leva à obediência e a obediência nos leva a reconhecer aquilo que Deus fez por nós. Paulo, então, vai declarar em termos bem claros o seguinte, Romanos, capítulo 3, verso 31. Eu vou ler aqui agora, que diz assim, abre aspas, Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Ele faz a pergunta. Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, né? Então, o próprio Paulo, ele trabalha esse conceito de que a lei é vigente. Romanos 6, verso 1 e 2 também afirma o seguinte, diz assim, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, né? Então, Paulo não ensina que os cristãos são salvos pela fé e que não precisam mais guardar a lei. Muito pelo contrário. Ele ensina de que os cristãos são salvos pela graça e que devem continuar guardando, sim, os mandamentos de Deus, assim como ele mesmo continuou guardando, mesmo depois que Jesus Cristo ressuscitou, inclusive um dos mandamentos mais negados e negligenciados por muitos aí. Você talvez sabe o que eu estou me referindo. Ok? Então, esse é duas dúvidas bem interessantes que nós podemos estar trabalhando. Falta ainda 10 minutos e eu gostaria de trabalhar alguns conceitos aqui, além desses que eu acabei de citar, perguntas interessantes sobre esse tema. Há um texto em Mateus capítulo 27, versos 50 e 51, que eu separei aqui para nós lermos, que diz assim, ó, abre aspas, e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Gostaria de fazer a seguinte pergunta, vamos ver se vocês conseguem me ajudar a responder aí. Por que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo quando Jesus Cristo morreu? Já pararam para pensar nisso? Vocês têm alguma teoria, alguma resposta sobre esse assunto? Se alguém perguntasse para você,
Ô, irmãzinho, olha, eu estava lendo a Bíblia ali, Mateus capítulo 27, versos 50 e 51, diz que o véu do santuário se rasgou. Isso quer dizer que nós não precisamos mais guardar a lei? O que vocês responderiam? E aí? E agora? E agora, Arnaldo? Que responderíamos para essa pessoa? Vamos lá, estou questionando. Eu sou uma pessoa que estou sinceramente tentando entender esse texto. O que você diria? Para a gente não ficar no vácuo, eu vou ajudar vocês a responder, tá bom? O fato de o véu ter se rasgado de alto a baixo é um indício bíblico, e nós vamos ter assim mais compreensão desse tema à luz do livro de Hebreus. É um fato que nos mostra e revela de que as leis cerimoniais, aquela de matar o cordeirinho e etc., não tem mais, digamos assim, razão para continuar sendo cumpridas a partir do momento da morte de Cristo. Para pensar comigo. Se tudo que era feito no santuário terrestre, a morte do cordeiro, o sumo sacerdote tomando aquele animal, aquela coisa toda que você conhece. E se Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vem e faz sentido a tudo aquilo que tinha sido feito, para que continuar matando o cordeiro? Para que ter santuário? Entende? Então, a partir daquele momento, não é que a lei cerimonial é abolida. Alguns usam esse termo, eu não gosto de usar esse termo, porque dá a impressão de que tudo aquilo que foi feito não tem mais sentido, né? É a mesma coisa dizer assim, ó, eu casei, né? Então, tudo aquilo que eu passei com a Jéssica foi abolido. Não serviu para nada no meu namoro, no meu noivado, foi tudo pro ralo. E agora o que manda é o casamento. Será que é assim? Não. É uma construção. Você faz amizade, você namora, você noiva e você casa. E tudo aquilo foi uma construção para você chegar a um momento especial da sua vida, que é o casamento. Assim é comparado à lei cerimonial. Tudo tinha um sentido para que nós entendêssemos, para que o povo entendesse de que quando Cristo viesse, as coisas fariam sentido e estariam apontando para Cristo. É o que a gente chama de o tipo encontra-se com o antítipo. Quem é o tipo? Jesus Cristo. O antítipo é tudo que vem antes dele. O cordeiro que seria morto e imolado. Né? O cordeiro que era morto no Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo que um dia viria. Então, a lei cerimonial não foi abolida, mas ela foi transposta através e em Cristo Jesus. A partir daquele momento, então, depois de Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, segundo o que está ali no livro de Hebreus, em vários textos, ele continuou esse ministério que agora se cumpre nele. Ele é o sacerdote, sumo sacerdote depois de 1844, ele é nosso juiz, é o advogado, enfim, ele está cumprindo tudo aquilo que foi mostrado antes desse momento especial da sua morte e dos momentos que sucedem após esse momento. É por isso que o santuário, então, rasgou-se de alto a baixo. Nós podemos ver isso também melhor em Efésios capítulo 2, verso 15 e Colossenses capítulo 2, verso 14. João mesmo disse, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando viu Jesus ali, ao ele se aproximar de Jesus Cristo. Né? Queridos, estamos já nos aproximando do nosso encerramento. Faltam 5 minutinhos. Eu não poderia deixar de dizer para vocês o seguinte. A lei de Deus é o princípio que rege a vida de todo cristão. Tanto é que a Bíblia ela chega a afirmar algo muito interessante com relação a esse ponto. E o livro de Tiago vai dizer um pouquinho melhor a respeito disso. Eu gostaria de ler esse texto aqui com vocês agora. Tiago, capítulo 2, versos 10 e 11. Tiago, capítulo 2, versos 10 e 11, o Novo Testamento. Diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Olha que interessante, né? Você já imaginou, por exemplo, assim, você sai da sua casa, vamos supor que você mora num lugar bem cabuloso aí, cheio de assaltante, aquela coisa toda. Você liga o alarme da sua casa, você sai, fecha todas as janelas, mas deixa o portão aberto. Faz sentido? Não faz, né? Tudo bem que alguém pode, digamos assim, esquecer
pode ter sido esquecido de abrir, de deixar o portão aberto, mas não vai adiantar muito você fechar todas as portas, deixar alguma coisa aberta, você está deixando uma brecha. Algo semelhante também acontece nessa equação divina, né? Vamos dizer assim, para Deus, 10 menos 1 é igual a 0. Na matemática, não. 10 menos 1 é igual a 9. Só que para Deus, ele vê um todo. É a fidelidade por completo ou a infidelidade. Não tem jeito de você ser mais ou menos obediente. Ou você é, ou você não é. Sim, 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 sim. Não, 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 não. Então, é dessa maneira como Deus permite que nós demonstremos a nossa fidelidade a Ele. Lembre-se, ninguém obedece para se salvar. Porque se alguém faz isso, aí, digamos assim, é tentar a salvação pelas obras, né? E a Bíblia ensina de que isso não existe. É utopia. Mas salvação, sim, pela graça, ela é real, em Cristo Jesus. Cristo foi obediente aos mandamentos do seu Pai, mandamentos que Ele mesmo estabeleceu antes mesmo de haver mundo, mandamentos que o Espírito Santo nos convence para submetermos a nossa vida. E pense comigo, se Jesus Cristo veio para nos salvar do pecado, e o pecado é a transgressão da lei segundo a palavra de Deus, e se não houvesse pecado, ele precisaria vir para quê? Morrer para quê? Morrer pelo quê? Se o pecado foi abolido. Viu como não faz sentido? Muitas vezes a gente percebe que as pessoas dizem que o pecado foi abolido, os mandamentos, perdão, foi abolido, mas você nota de que essa é uma frase, na verdade, para tentar fazer com que aquilo que eu acho que tem que ser vivido, da minha maneira, do meu jeito, seja colocado como se fosse um prato diante da mesa, para que eu deguste daquilo que eu acho que é correto. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão a gente começa a interpretar a palavra de Deus da maneira como eu acho, não como Deus apresenta que ela tem que ser. Queridos, estamos chegando ao final, então, mais uma vez, desse nosso estudo. Vou estar mandando para vocês algumas orientações através do grupo do WhatsApp, algumas coisas que não dá para colocar nem pelo YouTube e somente pelo WhatsApp, que vão incrementar o estudo de vocês. Além de tudo isso que nós falamos também, através de alguns outros textos complementares, fora ali o estudo do guia, né? Amigos de Fé. Mas hoje nós temos que tomar um compromisso. Esse compromisso é um compromisso bem simples. O compromisso nosso hoje é ser fiel aos mandamentos de Deus. Então, de uma maneira prática e visível, se possível, diga a Deus hoje, Senhor, eu quero procurar ser fiel ao Senhor. Talvez tenha algum aspecto dos mandamentos do Senhor, Pai, que eu não estou cumprindo. Eu estou errando, estou pecando, estou não fazendo de forma correta. Eu gostaria de, pela Tua graça, ser puro, bondoso e leal, e guardar a Sua lei para honrar e glorificar o Seu nome. Inclusive, os bravadores têm essa, mais ou menos, meta, vamos dizer assim, estou parafraseando. Então, que o Espírito Santo me ajude, te ajude, me abençoe e te abençoe, para que eu e você sejamos fiéis ao nosso Deus, como fiéis mordomos. Você quer tomar essa decisão? Se você quer, levanta sua mãozinha aí, seja direita ou esquerda, para que o nosso Deus seja honrado e glorificado. O anjo relator está tomando nota de tudo que você está tomando aí como decisão. Põe em prática e Deus com certeza te abençoará. E o maior protegido, o maior abençoado vai ser você mesmo. Ok? Lembre-se, o desafio da nossa semana é o 7º. Nós vamos estar passando ali com mais detalhes quais são esses desafios. E o nosso próximo encontro é sexta-feira que vem, às 20 horas, se não houver nenhum tipo de empecilho ou dificuldade. Queridos, Papai do Céu está conosco e nesse momento nós vamos encerrar com mais uma oração. Eu vou dar a oportunidade para outra pessoa terminar com essa oração. Vou pedir para a Lana, nossa jovem distrital de adolescentes, Tim, encerrar com uma oração daquilo que vem do seu coração. Lana, faça essa oração para nós, por gentileza. Tá bom. Oremos então. Obrigado, Senhor, por mais estamos aqui. Te agradeço por mais um sábado. Queria também pedir para abençoar a nossa semana que está se iniciando. Obrigado pelo nosso estudo, Senhor, que a cada estudo a gente possa aprender mais e mais sobre o Teu amor e que possamos passar isso para mais pessoas. Te peço isso e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, obrigado pela sua presença. E lembre-se, deixe ali, depois que eu colocar na descrição no grupo, a sua presença para ser computada, faça e cumpra os desafios.
preencha ali os estudos que são estudos que ajudarão, abençoarão você para não esquecer aquilo que foi estudado, e mantenha a presença aqui conosco e com certeza você ganhará o presente prometido aqui nas lives. Lembrando que isso não é sorteio, é presente mesmo. Basta você fazer sua parte que eu cumpro a minha também, tá bom? Um beijo, um abraço do Magro, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!